Oi, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao Arquibancada. Rapaz, de estúdio novo. A gente falava que queria fazer isso, só que agora deu certo. Estamos no estúdio novo. Eu, Armando Carvalho, aqui do meu lado, o Luca lá pro Vitra participando hoje com a gente. Programa muito importante para falar de mercado da bola. As coisas estão acontecendo nesse momento de paralisação, Armando. Carlos Henrique, saudar o Luca. Exatamente, né? Um momento de muito vai para lá, vai para cá. Fortaleza aí fazendo boas movimentações, né? Boas movimentações que se esperam a priori, né? Digamos assim, o Herrera, um bom valor. O Ceará também aí, que ainda não foi muito forte, mas eu acho que o conjunto do Ceará vem batendo nessa tecla o tempo todo. O Ceará não fez um primeiro semestre apoiado um atleta ou outro, mas no conjunto, e acho que nisso o Alvinegro tá muito bem, temos muito assunto bacana para falar aí, de cara nova, claro. E aí, Luca, como é que tá? Né, cara, a gente tem, se não tem bola rolando, né, a bola parada, a fofoca da parada, e a gente vai falar de mercado. O Ceará teve ali uma saidinha, não trouxe ainda muita gente, precisa, obviamente, contratar. O Fortaleza, por outro lado, né, já tá se livrando de uma galera, trazendo outra. Fortaleza, realmente, pra quem gosta de fofoca, o Fortaleza tem tá... pra dar e vender. Tá quase o melhor da tarde, Fortaleza. É doido, tá bom demais, rapaz. Já dá pra chamar muita gente aí pra esse negócio. Vamos começar falando sobre o Alvinegro de Porangabuçu, meus amigos, porque um dos maiores desejos do torcedor aconteceu. Jorge Recalde foi embora e vai jogar no Libertad do Paraguai. Fala um pouco sobre essa movimentação de mercado. Eu sempre falava sobre isso. Recalde pra lá, Pedro Augusto pra cá. A gente fazia até aqui quem é que sai primeiro. E aí, pra falar da saída, eu vou falar da renovação. Foi uma renovação que no momento da renovação absolutamente ninguém entendeu. Ninguém entendeu. O cara tava mal, o cara tava acima do peso, a torcida já não gostava. E, puxa, renovou. E aí, isso, né, que dá essa chateação, esse acúmulo, coisa que também ocorre com o Pedro Augusto pelo lado do Fortaleza. O Ceará também se desfez, eu sempre falei isso, Ceará e Fortaleza, Luca, não sei que você tem uma memória melhor, na hora de quebrar contratos, na hora de desfazer do que não deu certo, o Ceará, pra mim, sempre fez isso de forma melhor, fez isso com maior facilidade, Fortaleza mais amarrados, e o torcedor precisa entender que não é um movimento simples. Demite fulano de tal, o cara fica chateado, bota pra fora. Não é assim. Multa rescisória, quem vai repor o lugar do cara, demissão gera uma série de coisas e é um processo burocrático muito difícil. Então, saída dele, assim como outras saídas muito boas, como o Luca disse no início, o Ceará tira uma galera, mas ainda precisa repor isso, né? Qualificar, digamos, saiu quem não estava muito bem, vamos agora qualificar, porque o Ceará sabe, todo mundo sabe, que o segundo semestre é sempre muito forte. Merecia sair o Recalde do Ceará, Luca? Cara, quando o Recalde chegou no passado, eu vi o Recalde, né, pela experiência que a gente já tinha dele no futebol sul-americano, como um bom segundo atacante. Uhum. E nunca teve no estilo de jogo o Recalde aqui no Ceará que eu achava que cabia no jogo dele. Ele não era ponta, ele não é centroavante, ele é aquele jogador mais atrás. Meia chegando e tal. Ele é um cara mais do 4-4-2 do que no 4-3-3. Então você não gosta, você tá meio que fazendo uma meia-culpa, defendendo o posicionamento dele. Mas ao mesmo tempo, cara, ele nunca também mostrou condição, né? Porque, tipo assim, cara, você não pode jogar só na posição que você tá. Eu acho que o futebol moderno, ele não pode ser dessa forma. O cara saiu subiu o peso, não rendeu bem. Convenhamos, é um cara que estava acostumado a jogar primeiro divisão Argentina, primeiro divisão Uruguai, primeiro divisão Paraguai, e não conseguiu render. Estadual, Série B e Copa do Nordeste. Realmente ele tem culpa também nisso. A renovação, eu entendo que dá ali um voto de confiança, jogador experiente, mas talvez não tivesse ali pensando, né? Forçada. Sim, total. Mas agora vai pro Libertad, que é o principal time do Paraguai agora nos últimos anos. Dos últimos 24 campeonatos paraguaios, eles venceram 15. Caramba. O senhor do Paraguai. Não é o Olímpia nem o Cerro. Quem tá mandando lá nos últimos 25 anos é o Libertad. E que joga no 4-4-2, onde ele vai ter uma dupla de ataque ou com Oscar Cardoso ou com Roque Santa Cruz, jogadores mais experientes, onde ele vai jogar no estilo dele, no país dele. Capaz do torcedor do Ceará tá vendo ele já no Sul-Americano, no Libertadores, não. Olha aí, cara, não jogou nada aqui. Comum. Mas você acha que o Recalde chega no time desse pra ser titular ou não, cara? Porque o Recalde, ele era meio que... O torcedor não gostava muito dele.
falava que o Recalde estava acima do peso, tinha Sim. aquela coisa toda. Mas como é que você vê a saída pro Recalde? Ele chega já pra chegar abalando lá no time? É como o Luca falou, né? Tem contratação errada, eu sempre falo isso, contratação Certo. errada, contratação certa que dá errada. Ele é uma boa movimentação de mercado, sim, um cara experiente, um cara de boas ligas, mas que aqui não rendeu absolutamente nada. O torcedor ele não quer saber do pra trás, ele não quer saber do currículo, ele não quer saber do que o cara fez. Ah, Dylan Borreiro, beleza, mas não fez nada. Então o Recalde é um recorte de um atleta bom, um atleta promissor, boa contratação, que a gente fala do Herrera hoje. Pô, tá chegando um cara que todo mundo espera. Não tem como você ter uma expectativa negativa diante de um cara que tá fazendo uma boa temporada, de um cara com histórico recente bom. Então, assim, o Recalde foi uma boa movimentação, sim. Sou também adepto disso, que defendo a vinda. Foi uma contratação bacana, que infelizmente a gente não manda no futebol. Futebol é isso, é essa caixinha de surpresa ambulante o tempo todo. Não rendeu absolutamente nada. E aí o torcedor fica realmente com essa mágoa, com essa tristeza, tira essa bomba rasga-lata daqui. É do futebol, cara. Sim. Pode ser, às vezes, o cara não tá bem lá fora, na vida pessoal, às vezes não encaixa no que o treinador quer, ou não encaixa com aquilo. Muitos fatores. Um exemplo aqui, para mim, muito claro, de um cara que deu certo em quase todo canto na carreira dele, mas não deu certo no Ceará. O Léo Gamalho. Sim, Léo Gamalho. Artilheiro por onde passou. Mas no Ceará não rendeu. Não jogou. Veio no momento ali que tinha ido bem no Asa, até tinha feito uns golzinhos no Grêmio, mas não tinha espaço. Teve um jogo que o Léo Gamalho ficou, que o torcedor do Ceará começou a olhar com outros olhos pro Léo Gamalho, que foi numa Copa do Nordeste contra o próprio Ceará, que eliminou o Ele Ceará. fez o gol, né? No Asa. Que eliminou o Ceará 47 pelo mil Asa. torcedores aqui contra o Asa. Comemoramos esse Sim. gol. Não, ele fez o gol num dia que era o sonho do futebol cearense fazer uma final de Copa do Nordeste. Totalmente atípico. E os dois perderam no mesmo dia. O Fortaleza às 4 e o Ceará às 6h30. Então, cara, foi... Eu lembro até hoje aquele... A gente perdeu, era zoação na cidade. Aí calma que tá chegando. E aí aquele asa ali do Didira, do Cássio Ortega, depois do Fortaleza, do Léo Gamalho. Acabou. O Cássio Ortega tava no banco daquele time, não era titular, né? Esse cara é muito bom de memória. Ele é um absurdo. É impressionante. E aí o Asa ganhou. E depois, se eu não me engano, o Ceará pegou o Asa na Copa do Brasil e eliminou o Asa. Caramba. Depois, Peso do Castelão lotado, da responsabilidade. Só que na Copa do Brasil foi no PV. Falando ainda desse mercado da bola no Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu, vocês estavam falando que estava com boas pretensões nesse mercado da bola. Isso também porque fez uma primeira metade de temporada muito boa, né? Então a gente pode analisar por esse sentido. O Ceará precisa se reforçar bem? Como é que você está analisando? Como eu já disse aqui no início, o Ceará é um conjunto, uma equipe muito bem encaixada, né? Os operários, aquela piada foi muito boa. Os operários de Léo Condé, de fato, é isso. São jogadores muito compromissados, um time encaixado que rende. Precisa qualificar sempre, porque o segundo semestre funciona assim, a gente briga muito, o Lucas bate muito nessa tecla do fair play financeiro. Um clube que está cheio de dívida, chega no segundo semestre, traz um atleta de 70 milhões e muda o Campeonato Brasileiro. É um O absurdo. Corinthians tá trazendo o Biel agora. Um absurdo. É loucura. É loucura. Ele É loucura. não pode mudar o campeonato desse jeito. Ele tá devendo a Deus e o mundo. Como O é que estádio, Ele... o começa pelo estádio, estádio, Vai tudo. pagar agora, acho que 10 milhões de euros. 10 milhões de euros no Biel, que tá no Bahia. E o que é do que Sport. significa isso na prática? É que ele pode virar tabela de ponta cabeça, como ele fez com o Memphis Depay. Ele pega, gasta o dinheiro que ele não tem e transforma tudo. Então o Ceará precisa se qualificar. Vamos falar de posições? Gosto muito do meio campo do Ceará. Dieguinho, pra mim, é o grande destaque do futebol cearense. Pra mim, não tem outro. Beleza, o Mugni tá bem. Beleza, o Sobral, o cão de guarda. A defesa tá bem. Mas ele, pra mim, é de fato a grande surpresa, o grande destaque mesmo dos clubes cearenses. E o lado do Ceará que não tá bem é o extremo pelo lado direito. Você tem pela esquerda Pedro Henrique, você tem Fernandinho que voltou, que foi muito bem no início do campeonato. Eu acho que ali o lado do Galeano é o lado que merece o X1 mais forte pro Ceará. Seria onde eu apostaria. Ali, Pedro Raul fazendo gol, Pedro Henrique chegando dentro da área, pisando na área fazendo gol. O lado do Galeano ali que também, não é que tá mal, mas não conseguiu ainda render, seria o lado que eu iria investir. E você, Luca, onde é que você investiria? Eu investi em tudo. Em tudo? Não vou mentir. Olha, é uma coisa que eu sempre bato muito na Entendi. tecla. A gente vai partir agora para o momento que a gente chama a virada da montanha do Campeonato Brasileiro. Já diria o grande Vavá Maravilha. A virada da montanha. Mas, por exemplo, por que o Fortaleza fez um bom segundo turno em 2019? 19. Foi no mercado.
Por que o Ceará foi bem em 2020? Porque foi no mercado na metade do campeonato. Agora é a hora de ir no mercado. Porque tem sim ali um 11 muito encaixadinho, mas toda vez que o Ceará perde uma peça titular, ele sofre. E ele precisa de reservas minimamente. A conta do chá, né? É a conta do chá. Não acho que o Ceará, isso é o suficiente para o Ceará brigar ou não com o rebaixamento. Acho que não é isso. Mas para não ter sustos, quem sabe ali brigar por um G10, uma pré-Libertadores que podem ir em 9. Mas, Luca, nesse retorno de Série B, um não rebaixamento antecipado já não é uma baita campanha? Bom, mas você já tá ali, olhando para as 9 primeiras posições que podem colocar na pré-Libertadores. Cara, foi assim que o Vojvoda fez com o Fortaleza. Foi assim com o Bragantino. Chegando. Cara, vamos chegar aqui. Foi assim com o América Mineiro, o Chapecoense pegaram algumas vagas na Libertadores. É uma possibilidade. Porque o negócio está pegando agora. Corinthians está investindo mais. Você tem 4 clubes com muito dinheiro vindo do Mundial. Ou irresponsabilidade. Não, do Mundial dinheiro. As irresponsabilidades financeiras de sempre. Temos a dupla gaúcha que sempre gasta muito. E agora sim, você falou desse negócio do Mundial. Palmeiras e Fluminense vão vir com o bolso cheio de dinheiro. Não só da premiação, porque, cara, vamos colocar aqui. O Hércules pode estar sendo negociado agora. Sim. O Palmeiras vai negociar alguns jogadores também agora depois do Mundial. Vai receber agora do... É a vitrine que eles têm. É a vitrine da vitrine. Porque essa vitrine foi experimentada na prática. Vamos jogar contra os caras. E agora todo mundo vai olhar aí, ó. Esses caras estão bem. O próprio Flamengo e o próprio Botafogo vão ter. O Botafogo jogou contra o Atlético de Madrid e PSG, cara. O Flamengo jogou com o Bayern, dois grandes jogos. Chelsea. O Palmeiras joga com o Chelsea. Jogou com o Chelsea também. Agora. O Palmeiras já jogou com o Porto. Jogou com o Inter Miami, que apesar de não ser, mas é o Messi, todo mundo tava vendo. O Messi e Soares. Só. Então o Fluminense jogou com o Inter, jogou com o Al Hilal, que todo mundo vem acompanhando esses grandes times árabes desde que o Cristiano foi pra lá. Jogou com o Dortmund. Então, cara, todo mundo tá vendo, todo mundo tá acompanhando. E o Fluminense vai jogar pelo menos mais uma vez com algum europeu. Ou não, né? Se ele perder pro Palmeiras na semifinal. Mas tem muita gente colocando dinheiro, muita grana entrando. E é difícil, cara. Cada vez tá ficando mais difícil. Cada vez mais tá entrando mais dinheiro. E o Ceará ele precisa ali contratar uma peça ou outra para fechar esse elenco. Para ficar ali, quem sabe, sonhar um pouco mais alto. Antes da gente ir pro intervalo, eu queria falar uma notícia bem importante. Isso porque o Atlético Paranaense anunciou Steven Mendonça. Bota na tela, Renadinho. Mendonça, novo contratado do Atlético Paranaense para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que, quando chegou aqui no Ceará, chegou como um dos principais jogadores, mas também não rendeu esses balai todo, né? O Atlético aí, o Luca deve acompanhar melhor. A Série B eu não acompanho muito, assim, muito focado na A. Mas pela força da camisa, ele vai tentar ali esse acesso, vai tentar brigar, consegue ir no mercado de forma forte. Quando eu digo comparado aos seus rivais, é uma força, é um time que está bem posicionado no mapa, é um time que consegue ter a tradição, consegue ter o poderio financeiro comparado aos seus rivais. Então eu acho que é esperar. É um cara que numa B, eu acho que ele pode sim render. Mas é uma contratação assim que não é aquela que chega e resolve, né? Vamos ver aí como é que se sai. E aí, Lucas? O Mendonça ele teve um momento muito bom ali com o Dorival, também com o Thiago Nunes. Ele teve momentos muito bons. Mas quando a coisa começou a não pegar na Série A, ele também caiu de rendimento junto com toda a equipe. Eu acho que para o Série B é um bom jogador, mas uma coisa que me chama a atenção do Atlético, né? O Atlético é um time que sempre se destacou por ter muitos jovens, bons jogadores. E o que é que acontece? O Atlético está na Série B, ele não está no G4, está perto ali, uns 3, 4 pontos, se eu não me engano. Vou chegar. Mas ele já teve ali olhando para baixo em alguns momentos. Ele é um time ali que ele está patinando pouco. O treinador é o Odair Hellmann, que não é um cara assim que a gente olha e vê grandes trabalhos. E o que me chama mais a atenção é um time velho. Sim. A gente olha aqui, Allan Kardec, Juliano, estão pensando em levar o Sacha também agora no Série Fortaleza. B muito física, né? Todo mundo sabe. Muito físico, um time relativamente experiente já com... você coloca ali, já são 3, 4 jogadores com muito, não é só mais que 30 anos, é muito mais que 30 anos. 30 e muitos. 30 e muitos. Então é um time, isso vai, tudo bem, tem o Luiz Fernando, tem o Zapelli ali que são um pouco mais jovens, mas cara, isso pesa na Série B e a pressão que vai, o Atlético no ano do centenário, cara. Sabe o que é pior? Quem é o líder da Série B? É o Coxa. Putz!
Então, Aí o chicote estrala. aí estrala e, cara, a pressão chega, a pressão é grande. E é aquele negócio, eu acho uma contratação boa, só não sei se ela é correta pro Atlético nesse momento. No momento. É isso. Encerrou o primeiro bloco com chave de ouro. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala do Fortaleza, que também está se reforçando e está mandando embora alguns caras que não fazem mais tanta diferença. Intervalo rápido, a gente volta já já. De volta com o nosso Arquibancada, muito futebol para você todos os sábados aqui na tela da Band. Hoje um pouquinho mais cedo na nossa programação, mas óbvio, a gente está por aqui para trazer muita informação, muito comentário, muita análise do nosso futebol. Agora a gente vai lá pro mercado São Sebastião. Você acompanhou o Léo Fontinelli, como é que ele se saiu? Estreia dele, o homem gosta de grandes jogos, jogo grande, foi bem. Primeira vez do Léo lá. Tem certeza? Eu acho que foi, considero bem. Ele acertou o pneu? Não fugiu. Ele não chutou? Não chutou, fugiu. Como é que o cara vai gravar um negócio no pneu pra chutar a bola dentro e não Tem que acertar a bola dentro e chutou. O Léo tem medo de chute. A última vez que ele chutou, saiu meio muito ruim. bom não, né? Bullying, Léo, bullying. Garantiu aí. Pois vamos ver mais um quadro, parceria com a Gerardo Bastos, dessa vez Léo Fontinelli à frente. Olha aí. Fala, Carlinhos! Hoje eu tô aqui no centro, ao lado do Mercado São Sebastião, em frente à mais nova loja da Gerardo Bastos. E a bola tá parada no futebol brasileiro, mas aqui a bola não para. Aqui no Arquibancada tem o desafio do pneu e vamos ver hoje se tem alguém que mantém a escrita de fazer aquele hat-trick, aqueles 3 gols que a gente conseguiu lá da Kathleen. Lembrando, a Kathleen fez os 3, será que hoje o pessoal aqui no centro tá com a pontaria afiada? Confere com a gente. Vai começar o desafio, 3 chances para acertar no pneu. Esse é bom de bola, a bola tá parada no futebol, a gente resolve aqui. Acertou um, ganha um brinde da Gerardo Bastos. Mas é rasteiro ou pode... Do jeito que você quiser. Tá com você, na sua qualidade aí. Brinde da Gerardo Bastos aí, acertou um. Eu brinde, parabéns. Obrigado. Rapaz, o homem chegou hoje, chegou com a camisa do Liverpool. O padrão não é de Europa só na camisa, não, é no pé também. Acertou os 3 chutes, ganhou o brinde da Gerardo Bastos. Qual foi o segredo aí pra gente passar pros próximos, né, pra acertar os 3 chutes? Aí eu tava só olhando dali. Aí eu jogo uma peladinha, né? E esse foi mais um desafio do pneu aí pelas ruas de Fortaleza. E quando a gente fala em acertar no pneu, a gente está falando de Gerardo Bastos, onde um pneu é um pneu. Valeu! Pois é, voltamos. Léo Fontinelli foi bem, não no chute, mas na matéria. E claro que a gente sempre é muito feliz com a chegada do desde que ele chegou aqui, tá topando os desafios que a gente tem por aqui. Ele que foi, né, pra Copa do Nordeste, vai acompanhar Sim, lá, vai fazer acompanhar a Ceará transmissão, Ceará Esporte. Esporte.
Segundo ele, tá ganho, viu, Lucas? Agora sim, segundo ele, tá ganho. Alguns anos Vamos atrás, ver se ele é pé quente. nós tivemos essa questão, viu? Alguns anos atrás, né? E não deu muito bom pra ele. Não, acho que o Ceará ganha, porque o Sport... Ele vai lá na ferida, cara. Secou. Mas eu acho que o Ceará ganha, bicho. Mas não é porque tá ganha, é porque o Sport também... Tá meio... Não tá ajudando. Não tá... Cara, não, quando a gente fala, me ajuda a te ajudar, mas o Sport tá ajudando. não tá, cara. Vamos que vamos. O Léo Fontinelli foi e vai, se ele voltar com a derrota do Ceará, se ela Aí. for eliminada, a gente vai botar um balde de gelo aqui pra ele botar os pés. Vamos seguir falando do Fortaleza, que tá aí se movimentando no mercado da bola. Dispensou uma galera, né, que a gente já tinha falado aqui nos outros programas, o Pedro Augusto foi o principal deles. E agora o Cardona também deixa o Fortaleza pra jogar no futebol. Vai pro Tigre. Pro Empréstimo Tigre do até o México. fim da temporada com... se atingir as metas, renovação automática por mais um ano. Como é que você vê essa mudança aí? Cara, ele não jogou no Tadieres, né? 3 jogos 90 minutos, pouquíssimo, não atuou. Eu não vou mentir, cara. Eu acho que o Cardona fez uma temporada ok. Irregular, mas ok. Uhum. Mas dentro ali, eu não esperava que ele não jogasse no Eu Tadieres. não gostava de jeito nenhum dele. Agora, no Tigre... Cara, no Tigre, ele desce alguns degraus, né? O Tigre não é, por exemplo, o Tigre que chegou numa final de Sul-Americana lá em 2012, né? Não é aquele time mais. É um time que tá ali brigando na Argentina pelas últimas posições e tal. Talvez ele jogue mais, mas eu vejo assim com... Mas é muito do perfil, né? Um atestado que não deu certo. O Kusevich, aí ele vai querer jogar o microfone dele meio pelo seguinte... O zagueiro que ele só marca, que ele é muito físico, que ele rebate, mas que ele tem uma dificuldade de trato com a bola, cara, eu acho que o futebol evoluiu muito. O zagueiro ele precisa minimamente deixar os volantes com conforto para jogar. E o Cardona não tem isso. O Kusevich, cara, se for um jogo que o Fortaleza for atacado por cima, ele vai muito bem. Bola por cima, muita força, impulsão, antecipo. Mas na hora de jogar, cara... Poxa, o Cardona pra mim nunca conseguiu jogar minimamente nenhum dia da passagem dele por aqui. E aí, novamente emprestado, e é esse movimento, Carlos Henrique, que você me chamou a atenção muito bem. Fortaleza vai, faz uma contratação ruim e consegue realocar os caras, às vezes ganha dinheiro, né? E ganhou. O Fortaleza ganhou 1 milhão nesse empréstimo então do loucura. É isso que é loucura. Cara, mas foi tá 1 acontecendo. milhão pro Fortaleza esse empréstimo do Tadieres. Exatamente, ganhou. loucura demais. É loucura, cara. E eu acho que ganha também agora do Tigre. Não vai ser 1 milhão, acho, mas Sim, ganha mas também. ganha. E, cara, é um salário alto a menos. Sim, total. Sim, A menos. total. E realoca, abre uma vaga de estrangeiro. Agora essa parte de ganhou, a gente também não sabe muitas vezes quando é que tá, né? Tipo, pô, será que a gente tá pagando algo do Paul ou não? Eu não coloco a minha mão no fogo, que o Paul deu uma queda foi pra um time que a folha não é tão alta e o Fortaleza não tem nada de envolvimento nisso. Cara, na verdade, o Godoy Cruz, ele é um dos times que puxa a ideia das SAFs na Argentina. Então, Mas é um não time tem que um grande investimento. paga relativamente... Não vai pagar o que pagava Pronto. aqui, obviamente, né? A Liga, não é o Boca, não é o River, não é o Racing, que já Isso. pagam mais. Mas é um time que paga bem e, cara, tá em Então, casa. Você SAF tem o perfil de ser mais agressivo. E tá em casa. É. Tá em casa. Eu acho que isso conta muito pro cara, né? Sim, foi o que fez ele ir, né? Tá em casa, tá pertinho ali, tá perto da família, vai poder morar na cidade dele. Tá tranquilo, tudo bem. não é? Tá tudo bem. Não vai ter que pagar um apartamento de 5 mil na beira-mar. Galera, antes da gente encerrar, eu queria tocar nesse assunto. Um dos jogos mais importantes que vão ter depois dessa volta do Mundial, o Clássico Rei. Ceará e Fortaleza vão se enfrentar nesse fim de semana, se eu não me engano, no outro. Domingo. Quem vem melhor, na opinião de vocês? Eita. Ceará. Cara, Não, pô, Ceará. Favorito? Não. Claro. Quem ganhou os clássicos do ano? tem uma coisa que eu quero ponderar. Certo. É a primeira vez que o Fortaleza, Luca, não sei se você vai concordar comigo, vem com a faca nos dentes. Todas as vezes era o milionário Fortaleza contra o voluntarioso Ceará. Eu não tenho dúvida nenhuma, e isso não é reversível, porque são seres humanos igual nós somos, são atletas, mas são seres humanos, que o lado de lá é o lado do favoritismo, porque o histórico mostra isso. O Vojvoda nunca ganhou do Léo Condé, perdeu todas. Sim. E o Ceará vem num momento muito melhor. E o Fortaleza tá mordido. Não tem como não tá mordido. Então eu acho que é pela primeira vez nesses últimos 2 anos que quem vem com a faca nos Eu acho dentes que- é o eu acho que Fortaleza. a gente vai ter Isso uma muda noção. alguma coisa, assim? Muda. Uma faca nos dentes? Cara, de muda. vir Eu acho que o motivado? Fortaleza levou os jogos contra o Ceará muitas vezes nos últimos anos como mais um jogo.
Isso. Não tratou como clássico Não tratou várias como vezes. Isso foi dito pelo Tinga em Pelo uma time, oportunidade. É, mais um jogo. Mas, cara, o que eu achei engraçado aqui, eu acho que a gente vai ter uma noção melhor depois do dia 8. Certo. Dia 8, quando a gente vê ali. O Ceará nem então, acho que o Ceará não vem tão modificado. Até porque só saiu o Recalde ali, talvez um outro jogador ali que era terceira, quarta, quinta opção. E não veio ninguém ainda. O Fortaleza não. O Fortaleza chegou gente saiu, mudou coisa, teve tempo para arejar as ideias. Tava precisando desse tempo. Convenhamos, o Fortaleza não tinha um meio de semana livre há 3 meses antes do jogo contra o Santos. Então o Fortaleza ele vem mais leve, se livrou de alguns pesos que... Mas antes disso, Carlos Henrique Luca, tem o Bahia, né? E justamente. Que assim, cara, eu já acho falei, Fortaleza... perder pro Bahia é altamente normal lá. Sim, as pessoas precisam entender isso. Perder é como vai perder. Se perder, né? Como vai perder é genial. Mas, ó, pessoal, vai perder, calma. Mas não é aquela questão. Vamos ver como vai. Como é que... Tipo assim, beleza, eu perdi, beleza, mas como é que eu perdi? Eu joguei, eu Se eu performei. joguei bem, eu melhorei do jogo. Perdi nos pênaltis. Isso. Eu tiro aqui muito, por exemplo, do Fortaleza e Bahia em 2016 na própria Copa do Nordeste. Fortaleza perde aí daqui 2-1 e lá faz 1-0, quase faz outro, perde vários gols, perde no gol ali no final e tudo mais. O Berna pegou um pênalti do Juninho Valora. Fortaleza caiu ali, 1-1, não passou, mas caiu erguido, caiu de pé, jogando bem, colocando o Bahia na roda na Fonte Nova. O Bahia naquela época era um time que lutava, brigava para subir de divisão, foi finalista daquela Copa do Nordeste. Perdeu, semifinalista, perdeu pro Sport. Foi, na verdade, finalista, perdeu pro Santa na final. 2017 foi campeão, 2018 foi vice-campeão. Era um bom momento do Bahia, né? E o Fortaleza chegou ali, brigou, bateu de frente. É o que o torcedor do Fortaleza quer. Que veja o time melhorando, mostrando mais força. E tendo isso contra o Bahia, eu acho que a gente tem uma noção um pouco melhor do que contra o Ceará. Eu acho que o jogo do Bahia vai dizer muita coisa. Sim. E contra o Ceará a gente sabe exatamente. Eu acho que o Fortaleza vai levar até mais sério o jogo contra o Ceará do que contra o Bahia. Porque os reforços já podem jogar contra o Ceará. Contra o Bahia ninguém pode jogar, nem o Matheus Pereira. E contra o Ceará vai ter os reforços, vai ter a galera, vai ter o tempo. E o Fortaleza tem que sair da zona. Eu tenho aqui um desafiozinho, botar o Carlos Henrique também nessa. Cara. Minuto final. Tá. Voivoda a gente sabe que não coloca os caras pra jogar assim que chega. Herrera chegou. Minha pergunta é, ele joga contra o Bahia e contra o Ceará? Contra o Bahia não, porque ele não pode jogar contra o Bahia. Contra o Ceará. Eu acho que contra o Ceará ele joga. Também não acho. Eu acho que ele não joga. ele joga. Eu acho que não não acho que joga. joga. Voivoda não bota. Na verdade, vai jogar. Eu vou lhe dizer porque ele vai jogar. Porque o Moisés não voltou. E ele não vai entrar como Vamos Breno Lopes ver. contra o Ele não Ceará. entra como titular, mas ele joga. Mas eu acho que ele vai titular. Eu acho porque que ele eu não acho que ele coloca. não ele vai entrar com o Breno Lopes contra o Bahia, porque tem que entrar contra o Bahia e o Breno Lopes. E contra o Ceará descansa ele vai o Herrera. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Esse programa Confia no pai. tá pior do que o programa do João Kleber. Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Sempre bom contar com você. Obrigado mais uma vez. Sempre bom contar com você. Semana que vem a gente volta nesse mesmo bate-estúdio, nesse mesmo bate-horário. Não bate-horário não, porque às vezes muda, mas estaremos aqui com a melhor análise, claro, do nosso futebol. Arquibancada todos os sábados na tela da Band. Valeu.